Ô, Adriano, agora somos nós, então. Vamos lá. Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. A gente chega falando do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas com céu claro, céu de brigadeiro, temperatura em elevação, 29 graus agora, a máxima pode chegar a 31, ontem chegou a mais, viu? Sensação ontem no período da tarde era que estava uns 45 graus aqui. Vai fazer calor assim lá mais longe e ainda seco demais o tempo, né? Ontem nós tivemos com a umidade relativa do ar aqui na nossa região girando em torno dos 12%, então foi um negócio complicado ontem, viu? A umidade relativa do ar nesse momento é de 27%, o viés é de baixa também, então daqui a pouco nós deveremos ter aí uma umidade abaixo dos 20% e logo no final da tarde, secura, mais secura, e você tem que tomar muita água e tomar muito cuidado, zelar dos idosos, zelar também das crianças. Lagoa Formosa e Lagoa Grande também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção, porque aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você e para quem participa durante toda a semana. Amanhã, sexta-feira, tem sorteio de uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos Semil. Confira agora os destaques do programa de hoje na tela com a dona Yandra. Pode rodar. Acusado de homicídio em Lagoa Formosa é condenado a 7 anos de prisão. Acusado de estuprar Luísa Borja está no presídio Sebastião Satiro. Após reclamação, idosa que estava internada na UPA é transferida para o hospital regional, mas ainda não passou por procedimento cirúrgico. E no quadro Advogado do Povo, o Dr. José Ricardo Souto dá dicas sobre aviso prévio. E no quadro de hoje, o nosso consultório, nós vamos receber aqui o urologista Dr. Walter Morato. Ele vem falar sobre cálculos renais. Se você tiver alguma dúvida, esse é o nosso WhatsApp, você passa aí a sua pergunta. Tem muita gente que tem, né, constantemente problemas com cólicas de rim, e aí gera infecção urinária, vai gerando muitos problemas para as pessoas. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum problema em relação a isso e quiser esclarecer a sua dúvida com o Dr. Walter Morato, ele estará aqui no nosso programa hoje. Você pode mandar a sua pergunta aí através do 99947-4515, tá? Mas na hora que ele chegar aqui, já prepara aí a sua pergunta. Na hora que ele chegar aqui, você envia, a gente coloca no ar. Ou já pode mandar agora. Pode mandar agora também, se você quiser. Tá bom? Vamos falar da Covid-19. Vamos falar do coronavírus, dona Yandra. Vamos lá? Boa tarde para você. Boa tarde ao pessoal de casa. Vamos sim. Começando pelo Brasil aí. 20.645.055 casos confirmados. 576.730 óbitos. Na sequência, temos aí Minas Gerais. No estado, são 2.055.002 casos confirmados e 52.713 óbitos. Patos de Minas, Gui, de acordo com o painel coronavírus, temos informações aí, 533 casos, são os mesmos casos de mortes que nós divulgamos ontem, poucos casos confirmados a mais, viu, Gui? Nessa semana, 17.160 casos ao todo, 202 pessoas com vírus ativo. Porém, segundo o estado, nós temos uma morte a mais em relação a ontem. Portanto, seriam 10 mortes a mais, segundo o estado, em relação ao que o município está divulgando. Vamos acompanhar aí também a taxa de ocupação hospitalar. Neste momento, Gui, tanto a taxa de ocupação de leitos clínicos quanto de leitos de UTI está abaixo de 30%.
28,21% de ocupação de leitos clínicos, 26,67% de ocupação de leitos de UTI. Quer fazer algum comentário ou posso Só que os aqui? números são ótimos essa semana, né? Eu fico imaginando o seguinte, o baque que nós tivemos para baixo, positivamente, na semana passada e nessa semana. Tomara que a gente continue assim, né? Vamos torcer para a semana que vem. Eu fico doido para ver a próxima semana, para ver a gente baixar esses números ainda mais, dona Ana. É verdade, Gui. E eu trago uma informação aqui positiva, assim como esses números que a gente tem mostrado, mas lembrando que os cuidados devem permanecer, porque a direção do hospital onde estava internado aí o doutor Ismael, que é Ismael Ferreira de Barros, que é um médico pediatra, divulgou agora há pouco, Gui, que ele venceu a batalha contra a Covid-19, recebeu alta, e o doutor Ismael tem 71 anos, Gui, estava internado desde o último dia 11. Então, uma notícia boa aí, positiva, em relação à recuperação do doutor Ismael. Tantos grupos aí se reuniram, fizeram oração para que ele se recuperasse, e finalmente essa notícia boa, Gui. Pois é, sabe, isso aí me chama a atenção pelo seguinte, a gente começa a se acostumar com esses números que a gente divulga aqui, né? Aí, André, quantas mortes? Tantos óbitos. Aí, André, quantos internados? Tantos internados. Percentual, aí, André vem dar o percentual. E parece que isso vai se mecanizando, né? Fica meio que mecânico. E aí, quando você recebe uma notícia um pouco mais agressiva, como foi a notícia do Dr. Edson Fabrini, se assusta, fala, opa. E aí, quando você recebe uma notícia dessa que você está dando hoje, é outra coisa que nos traz para a realidade e traz essa mostra de que nós estamos numa guerra, numa batalha e temos que vencer e vencer sempre, se possível, né? E a gente fica feliz quando traz uma notícia dessa, um médico queridíssimo na cidade, né? Todo mundo falando disso, uma expectativa muito grande, todo mundo, como você disse aí, rezando, orando, fazendo promessa e torcendo pela recuperação do doutor Ismael, e vem essa notícia que ele venceu a Covid-19, apesar de ter sido entubado, apesar de ter passado perrengue, aí, mas está aí, vencedor, e logo, logo estará prestando de novo o seu trabalho para a comunidade, prestando o seu trabalho aí para Patos de Minas, atendendo os seus clientes, atendendo as suas crianças. Isso é uma notícia que nos traz para a realidade, justamente porque você falou aí, Ayana. Nos lembra, fala assim, a guerra não acabou não, nós temos que continuar lutando, prevenindo, nós temos que continuar obedecendo os protocolos, nós temos que continuar de olho em quem não tomou, tomar a vacina, sabe, porque a guerra está aí. Né? Hoje a ocupação é muito menor, mas ela está aí, né? Hoje a ocupação está abaixo dos 30%, que maravilha, mas ainda não ganhamos a guerra. Nós ainda estamos lutando, vencendo batalhas, mas a guerra nós ainda não ganhamos. Então nós temos que continuar lutando, continuar dando bastante atenção aí, porque agora, com esses números, as coisas parecem que vão ficando até mais fáceis. Mas aí é que mora o perigo, porque se a gente relaxar, esse vírus se fortalece de novo e vira contra nós, e aí nós não aguentamos mais passar por essas ondas aí de aumento de casos, como nós já passamos aqui. Então vamos prestar atenção, dona Ayandra. É verdade, Gui. Qualquer coisa da região, nada, né? Da região sem nenhum destaque. Muito bem. Você volta a qualquer momento. Deixa eu falar para você aqui da Crede Patos, mas preste atenção. A promoção Poupança Premiada 2021 do Sicoob Crede Patos está com tudo. A cada R$200 depositados, você ganha um cupom para concorrer a carros, motos, kits casa nova e muito mais. Cadastre-se aí no site. Anote, cicobi.com.br/Poupança Premiada 2021. No Sicoob Crede Patos, a sorte está com quem poupa. Então, aproveite. Falou Sicoob, pensou Crede Patos.
Foi levado ao julgamento ontem Leandro Fernandes da Silva, acusado de homicídio. Como dissemos ontem aqui, o crime aconteceu no dia 29 de agosto de 2020, na rua Lindaura Ferreira Braga, no bairro Babilônia, em Lagoa Formosa. Leandro foi condenado a 7 anos de prisão. Põe na tela. Leandro Fernandes da Silva foi julgado nesta quarta-feira pelo homicídio de Erivelton Farley Ferreira, de 33 anos, morto em 29 de agosto de 2020 em Lagoa Formosa. As ligações iniciais repassaram informações que estavam ocorrendo uma briga, né, nessa residência, na esquina da onde ocorreu o homicídio. Então, logo de imediato, receberam outras ligações dando conta de que haviam ocorrido disparos de arma de fogo no local. A guarnição policial deslocou até o local e encontrou já essa vítima caída ao solo com ferimentos no rosto e foi contactado o hospital para que fosse dado o suporte médico até, né, o hospital. Um dos argumentos trabalhados pela Defensoria Pública foi a negativa tanto do Leandro quanto do irmão sobre participação no crime. Tanto o adolescente quanto o Leandro negaram participação. Foi a tese principal da defesa, já que ele falou que não tinha participação nenhuma, que realmente a vítima transitava por ali, mas ele não teve contato com ela naquele dia. Outro argumento foi sobre o envolvimento do adolescente, irmão do réu, que se enquadraria como corrupção de menor. Havia também o delito ele foi imputado o delito de corrupção de menores, porque o irmão dele, segundo alguns indícios, estaria presente no lugar, e o irmão adolescente participando, haveria o crime de corrupção de menores, que foi outra tese da defesa. Essa foi acolhida pelo Conselho de Sentença como inexistente. Ele foi absolvido da corrupção de menores e condenado pelo homicídio. Houve, no entanto, dúvida quanto à autoria do acusado, pois uma das testemunhas afirmou ter visto outra pessoa atirar contra Erivelton. E como houve contradição nos argumentos, o júri entendeu o acusado como culpado. Leandro foi condenado a 7 anos de prisão, a serem cumpridos em regime fechado e sem o direito de recorrer em liberdade. O Conselho de Sentença decidiu, portanto, que o réu cometeu o crime de homicídio simples, artigo 121 caput do Código Penal. Fixa-lhe a pena base em 6 anos de reclusão, a qual agrava em 1/6 diante da reincidência do acusado, tornando definitiva a míngua de atenuantes ou agravantes, causa de diminuição ou aumento de pena, em 7 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme artigo 33, parágrafo 1º, a linha A, e parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Salvo algum engano, ele vai cumprir 2 anos e 8 meses. Parece que já está preso já há algum tempo, né? A Yandra está me passando essa informação. Soma-se ao cumprimento de pena dele, então deve ficar em torno de 2 anos e 8 meses preso. Eu quero saber se o que eu estou falando está saindo no ar aí. Alguém me dá um... Tá? Porque eu perdi o meu retorno aqui, tá? Por favor, o retorno do ar não está mais aqui no meu ouvidinho. Então eu vou dar um recado aqui para você e daqui a pouco a gente vai lembrar também, porque hoje tem mais um julgamento, né? Nós vamos falar a respeito do caso que será julgado hoje, que foi uma tentativa de homicídio, tá? Então eu vou dar um recado e a gente volta para a gente lembrar. E o caso que será julgado hoje, o julgamento me parece que começa por volta das 13h30, da 1h30 da tarde. Deixa eu falar para você da Minaciclo, benefícios 5 anos, fatos que comprovam o crescimento. E agora vamos ter mais informações sobre a primeira ação da campanha dos 5 anos da Minaciclo no Feirão Minaciclo, que vai acontecer no dia 30 de agosto, ou do dia 30 de agosto, de segunda-feira a sexta-feira, do dia 30 de agosto ao dia 3 de setembro.
no Feirão Minaciclo, você, cliente e a sua família vão ter oportunidades de ter a segurança e todos os benefícios que só quem é cliente Minaciclo tem. Deixa eu perguntar para o Joel aqui. Boa tarde, Joel. É isso mesmo, Joel? É isso mesmo, Gui. Essa é a oportunidade que faltava para você e a sua família ter a oportunidade de ser cliente da Minaciclo Benefícios. Me conta aí por que a Minaciclo está fazendo esse feirão. Então, Gui, hoje, nesse ano, nós estamos completando 5 anos da Minaciclo e a gente achou que a melhor forma de comemorar é de retribuir aos nossos clientes e aos clientes que virão também. Olha, o Feirão Minaciclo vai acontecer na semana que vem, né? Isso. Apenas um dia em cada cidade, né? Vamos certo. falar dessa programação, Joel? Então, tá aqui, ó, tá aqui na tela, aqui, ó. Então, Gui, por Você exemplo... pode até usar a colinha nossa aqui, ó. Então, o feirão vai acontecer dia 30/8 em Lagoa Formosa, dia 31/8 em Varjão, dia 1º/9 em Presidente Olegário e dia 2/9 em Lagoa Grande e 3/9 em Patos de Minas. O cliente que não conseguir comparecer presencialmente, ele pode estar solicitando o atendimento online pelo WhatsApp, é só mandar mensagem para a gente e a gente vai estar oferecendo o melhor atendimento para ele. Então ele pode falar o seguinte, olha, eu quero participar do feirão, mas eu não consigo... tá lá presente, e aí vocês vão dar um jeito. Também caso, por exemplo, o cliente não conseguir comparecer em Patos, estiver por Lagoa Formosa, quiser comparecer no dia do feirão nessas datas, também pode estar comparecendo nas nossas filiais também. Eu estou sabendo também que tem condição especial para quem já é cliente, também condição especial para quem não é cliente, né, Joel? Sim, a gente entende, Gui, porque na pandemia todo mundo passou por um período muito difícil financeiramente. Tem gente que inclusive deixou de pagar, né? Isso, tem gente que deixou de pagar e juntamente com isso a gente vai trazer condições especiais para que esses clientes consigam retornar para poder prosseguir com o plano e ter os benefícios também. Então nessas datas pode mandar mensagem via WhatsApp ou ir até nas filiais para poder ter essas condições especiais. Muito bem, Joel. Então, manda aí um papo reto aí com o pessoal que tá nos vendo aqui, são clientes da Minaciclo. Então, você que está me assistindo, que quiser participar do feirão, né, a data está na tela da TV aqui, pode mandar mensagem também pelo WhatsApp, pelo número que está na tela, que a gente vai oferecer uma melhor vantagem para você que é nosso cliente e para você que quer retornar com os planos também. Muito bem, Joel. Sucesso lá no feirão. Muito obrigado, viu, Gui? Grande tchau, abraço. Tchau. Mais informações é só ligar na Minaciclo ou mandar um WhatsApp nos números que aparecem aqui na tela. Minaciclo Benefícios. E agora eu quero dizer para você o seguinte, será levado a julgamento hoje Silvio José de Brito, acusado de tentar matar Elias Vieira de Souza Júnior. O crime aconteceu no dia 3 de junho do ano passado, em uma igreja na Avenida Afonso Queiroz. Vamos relembrar esse crime aí? Põe na tela. A ocorrência foi registrada na Avenida Afonso Queiroz, no bairro Sebastião Amorim, em uma igreja. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 43 anos, foi até o local com a família quando encontrou a vítima, de 37 anos, e sacou a arma. No local, primeiramente, uma equipe do GPMO se deparou com um indivíduo, o qual estava escondido em um lote vago ao lado da igreja. Abordado, questionado sobre a circunstância, ele falou que outro indivíduo havia realizado um disparo de arma de fogo e havia lhe agredido também, Ele chegou nesse templo religioso, perguntou o nome da vítima e alegando que a vítima estaria o perseguindo sua família. Quando a vítima relatou o nome, ele já sacou de uma arma de fogo. A vítima, então, assustada, correu em direção, entrou no templo religioso. O autor o perseguiu de arma em punho, quando, em determinado momento, em um corredor, a vítima acabou caindo. Esse autor começou a efetuar vários golpes, chutes na vítima, no corpo da vítima, no rosto. Efetuou um golpe com a arma, acertou com a coronha na cabeça da vítima. Posteriormente, alguns populares que estavam lá na igreja interviram tentando segurar esse autor, inclusive familiares. A esposa do autor tentou segurar, quando ele conseguiu se desvencilhar e efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, que se encontrava ainda caída ao solo. Esse disparo não acertou ninguém, acertou na parede, mas bem próximo à vítima. A vítima então levantou, correu para os fundos
e saiu por uma porta dos fundos, fechando a porta em seguida, e quando então fugiu, saiu do templo religioso e se escondeu. Em conversas com o suspeito, o que ficou entendido foi que ele possivelmente passa por problemas psicológicos. Por várias vezes ele relata estar sendo perseguido por vários carros, relata que esse indivíduo está o perseguindo e determinando que pessoas o acompanhem, o persigam. Então, assim, aparentemente, uma análise superficial, ele não está muito bem das suas faculdades mentais. O homem foi conduzido para a delegacia juntamente com a arma, uma pistola semiautomática calibre .380 e outras 14 munições intactas e uma deflagrada. A princípio, ele pode responder pelos crimes de lesão corporal ou tentativa de homicídio e ainda por porte ilegal de arma de fogo, pois, apesar de registrada, não havia permissão para transportá-la. Muito bem, está aí então, informação, né, desse julgamento de hoje aqui, vai ser em relação a esse crime aí. Vamos aguardar, amanhã a gente traz para você o resultado desse julgamento. Combinado? Então tá bom. Vem aqui comigo, está na hora de falar da Propé Calçados. Aqui comigo o Edmundo. Tudo bem, Edmundo? Tudo bem, Gui? Bom dia. Tudo certinho? Boa tarde, né? Hoje você trouxe um negócio mais soft. Diferenciado aí para as mulheres, né? Justamente, Gui. Então vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, pessoal de casa, tudo bem? Vim falar aqui para vocês dessa coleção nova de rasteiras e tamancos que chegaram nas lojas. O calor chegou aí, né? Então são ótimas opções para usar no dia a dia. Vou falar para vocês dessa rasteirinha aqui, ó, da Fenômena. Olha que opção bacana. Só de colocar o pé, uma opção bem leve, tem um brilho bem bacana também, muito diferenciada, viu? Também tem essa opção de amarrar da Fenômena também, coleção nova aí bem bacana, uma ótima opção para usar no dia a dia, combina com tudo, bem discreto, né? Vamos falar também das opções mais confortáveis, né? Essa aqui é uma opção ortopédica da Moldari, ela tem um saltinho bacana, tem uma palmilha especial bem diferenciada também, massageia os pés. E também essa opção tem a fivelinha, que dá para você ajustar, né, de acordo com o formato do seu pé. E tem essa outra opção, só de colocar o pé mesmo, tem a mesma palmilha por dentro, que dá aquele amortecimento diferenciado, um amortecimento muito bom, antiderrapante também, ó. Então é muito bacana para usar no dia a dia. E vamos falar desse relógio também, ó. Essa opção da Tecnos, olha que relógio bacana. Você tem 1 ano de garantia, a prova d'água, relógio aí bem versátil, né? Ótimo para estar usando aí. Então, gente, precisou dar uma passadinha das lojas para vocês conferir, tá bom? Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329 e na Rua dos Caetés, do bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 0051 ou nos telefones 3822-1964. Também lembrando do crediário próprio, né, e facilitado. E também estamos fazendo as entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. É isso aí, Gui. Fabinho, tá vendo lá? Não tá? Mas como é que você esquece o telefone da minha loja, rapaz? Eita, hoje deu um branco aí. Isso acontece. Vamos mandar também um abraço, né, Gui? Vamos lá, não pode esquecer dos abraços. Não pode não. Vamos mandar um abraço pro Gabriel, lá da loja, que fez aniversário ontem, né? Um dos nossos vendedores. Parabéns pro Gabriel aí, ó. Também pro Simval e pra tia Zezé, do Nossa Senhora de Fátima, e pra Maria Inês, da Rua Iguaçu. Um grande abraço para você também, Gui. Para você também. Tchau, tchau. Até mais. No ano passado, nós mostramos aqui ao vivo, com exclusividade, a denúncia da Luísa Borja. Lembra? Uma mulher que, após muitos anos, teve coragem de denunciar um homem por estupro. Vamos relembrar também esse caso. Põe aí na tela, pode rodar. A revelação sobre o crime foi feita ao vivo no programa Gui Boaventura. Luísa Borja, que antes estava com muito medo de falar o que teria sofrido na infância, resolveu abrir o jogo. Luísa contou que tinha apenas 11 anos quando foi agredida e estuprada por um homem que mora no bairro Vila Garcia. Durante 8 anos, Luísa conviveu com a dor, com a culpa, com o medo e a ameaça do estuprador. Ele me chutou, braço, barriga, cabeça. Foi quando eu comecei a ficar meio zonza e aí ele me estuprou. Depois disso, ele deixou eu ir embora, mas antes ele me ameaçou.
A irmã de Luísa e amigos promoveram uma manifestação na Praça do Antigo Fórum, em Patos de Minas. A manifestação foi marcada com muitas pessoas que usavam máscaras e seguravam cartazes que pediam por justiça. Estar em contato com esse assunto o tempo inteiro, reviver esses momentos, está sendo muito doloroso para ela, sabe? Mas ela sabe que é necessário, né, a busca por justiça. Temos aí espancadores, pedófilos, homens que cometem violência de todos os tipos, né? Este grito é importante para que todos nós possamos nos unir em prol da conscientização de todas as mulheres, no sentido de que essa é uma violência cotidiana e estrutural. A mulher, ela sofre várias injustiças, né? E principalmente o que diz respeito à parte sexual. A gente está aqui protestando contra a pedofilia. A pessoa que sofre esse tipo de abuso, né, ela tende realmente a se calar. A grande maioria se cala. E a gente sabe o quanto é subnotificado esses casos, né? Porque se você for parar para perguntar aqui, no nosso grupo mesmo que a gente organizou a manifestação, existem inúmeras outras mulheres vítimas também de estupro. Então a vítima ela tende a se calar por medo, por culpa, por vergonha, por julgamento, né? Um julgamento social que traz, será que é verdade, será que não é verdade, né? Um dia, inclusive, ele me chamando para ir para a casa dele, vindo para me puxar, e eu comecei a ficar com muito medo, e eu não dava conta de falar, não dava conta de gritar, eu só consegui correr. Quando eu corri, ele correu atrás de mim, mas eu consegui chegar na casa da minha avó a tempo, e ela abriu o portão, ela viu ele, mas eu não tive coragem de contar para ela. E aí há pouco tempo eu resolvi contar para os meus pais. Após a denúncia aqui no nosso programa, a própria delegada da mulher entrou em contato com a Luísa e começou a investigar o caso. Ontem, um mandado de prisão foi expedido pela primeira vara criminal e da infância e juventude da comarca de Patos de Minas, com uma decisão condenatória, né? Teve a decisão, teve a sentença condenando, e aí a justiça mandou prender o réu. A justiça não concedeu o direito do réu recorrer em liberdade. O mandado de prisão foi cumprido e o autor, hoje com 50 anos, foi localizado no bairro Aurélio Cacheta, onde ele mora. E morava, né? Porque agora o endereço dele é outro. E já está lá no Sebastião Satiro, onde é que é o seu novo endereço. O Hotel do Governo de Minas, está lá. Lá no Tião Satiro. Eu fico assim, me sentindo num momento desse com o dever cumprido, sabia? Porque eu vi o sofrimento dessa moça, o sofrimento da família dela, da Luísa. Ela esteve aqui no programa e a gente fez todo o empenho para que se fosse feito o esclarecimento do fato e, caso tivesse necessidade, feita a justiça. E foi feito, o fato foi esclarecido, né? As provas foram apresentadas, a justiça validou essas provas, validou a denúncia da Luísa, condenou esse cidadão. Esse cidadão é um canalha, né? O jeito que estupra não pode ser chamado de cidadão de maneira nenhuma. Eu sou muito cauteloso para falar a respeito disso, falar a respeito de estupro, porque é preciso que haja um esclarecimento. Eu já vi muita coisa voltar, sabe? Muita denúncia voltar atrás em relação a essa questão de estupro. Mas esse aí, houve toda uma história que nós acompanhamos aqui, acompanhamos as provas, acompanhamos o sofrimento da Luísa e acompanhamos agora a decisão da justiça. Apresentado tudo isso na justiça, condena. E aí manda prender. Pronto. Esse aí está sacramentado, esse aí é estuprador, sim, e ele precisa pagar por isso, né? Não pode ele ficar ali no mesmo local e às vezes até cometendo os mesmos crimes. Apareceram outras pessoas que queriam inclusive engrossar essa denúncia aí, mas acho que na época tiveram um pouco de medo. Agora ele está preso, ó. Está preso. Pronto.
vai se fazer justiça. Fraca justiça que nós temos em torno disso, porque eu acho que a pessoa que comete um crime desse, porque é o seguinte, eu acho que devia ser, na minha opinião, pena de morte não, porque eu não sou a favor de pena de morte, porque eu acho que nós não temos a capacidade para isso. O ser humano não tem a capacidade para isso, para julgar e condenar e matar uma pessoa, né? Mas eu acho que ele devia ter, quem comete um estupro comprovadamente dessa, principalmente com uma menor de idade, com uma garotinha, com uma criança, tem que ser prisão perpétua. Sabe por quê? Porque apesar de hoje deve estar completamente aliviada, a Luísa vai sonhar com isso para o resto da vida. A Luísa vai ter esse pesadelo para o resto da vida. Ela nunca vai esquecer disso e esse sofrimento vai acompanhá-la para o resto da sua vida. Então o sujeito devia, enquanto ela lembrasse do fato, devia estar preso. Quer dizer, o resto da vida devia ser prisão perpétua. É só a minha modesta maneira de achar e pensar sobre as coisas. Muito bem, vamos falar agora de segurança para o seu carro. Como é que eu faço, Rayane, para eu ter segurança com o meu veículo? É só na Like Proteção Veicular que você vai ter a segurança que você e o seu veículo precisa, né, Gui? Hoje os motoristas buscam uma forma de proteger o seu carro de um jeito que cabe no seu bolso, de forma facilitada, através de mensalidade. E na Like você vai ver tudo isso. Proteção contra roubo, furto, colisão, incêndios, danos da natureza, vai ter cobertura para o veículo do terceiro, né? Caso você se envolva em um acidente que tenha outras pessoas envolvidas, a Like vai resolver tudo para você. Vai ter cobertura para o seu carro, para o carro do terceiro, qualquer pessoa vai poder conduzir o seu veículo, né? Se for um carro familiar, o pai dirige, a mãe dirige, o filho recém-habilitado vai poder conduzir esse veículo também. Além da assistência 24 horas mais completa. Seu carro parou por qualquer motivo, só você ligar no nosso 0800, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, que vai ser enviado um prestador bem pertinho de você para te prestar todo o auxílio que for necessário. Desde o táxi até o chaveiro, borracheiro e o próprio reboque para levar o seu carro e todos os ocupantes do veículo. Fazer a cotação é muito fácil. Basta você pegar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece no canto da tela. Você vai ser direcionado para uma tela onde você mesmo pode fazer a cotação do seu veículo. Rayane, eu quero falar com alguém da sua equipe. Pega o telefone, liga gratuitamente no 0800 123 7888. 0800 123 7888, que nossa equipe, que é especialista em proteção veicular, vai até a sua casa, até o seu trabalho e não tem custo nenhum. Então chegou a hora de você conhecer a Like, a proteção veicular descomplicada que você precisa para colocar aí no seu carro, na sua moto. É só na Like que você vai encontrar. Muito bem. 0800 123 7888. Um abraço para você. Outro Gui, até mais. Dando prosseguimento na CPI, que investiga possíveis irregularidades na prestação de serviço da Copasa em Patos de Minas e seus distritos, foi ouvido ontem o representante de Major Porto, Carlos José Coimbra. Ele denunciou a falta de tratamento de esgoto no distrito e questionou a qualidade da água também lá em Major Porto. Põe na tela aí, pode rodar. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as possíveis irregularidades cometidas pela Copasa no município de Patos de Minas ouviu nesta quarta-feira o representante da comunidade do distrito de Major Porto, Carlos José Coimbra. Foram cerca de 30 a 40 minutos de duração, um tempo curto em comparação às oitivas anteriores, mas satisfatório para os envolvidos. Foi um depoimento rápido, porém que pode ser muito bem aproveitado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Um dos pontos destacados pelo depoente foi justamente a questão do tratamento de esgoto no distrito, que, segundo ele, é apenas promessa, mas nunca existiu de fato. Hoje, em Major Porto, nós temos um problema sério de esgoto, onde foi feito as ETs, que são estação de tratamento de esgoto, mas elas não funcionam. Então, foi feito todo um projeto, diz que era um projeto pioneiro, que começar nos distritos e que ia ser referência para Minas. Mas, infelizmente, ficou só no papel. Inclusive, na época,
que foi assinado o contrato, foi divulgado isso amplamente para os habitantes do distrito. Ele trabalhava na escola, fez um trabalho com os estudantes, né, explicando como que seria esse tratamento de esgoto. Todos ficaram encantados, né, porque quem não quer que a sua comunidade tenha, né, um saneamento básico bem feito, preparado. E dessa forma foi uma frustração muito grande no distrito, porque até hoje a Copasa não cumpriu o contrato em relação ao tratamento de esgoto no distrito de Major Porto. Eu já imaginava que a gente ouviria isso aí. Agora, o mais chocante ainda é quantos anos que a Copasa está no município, ela não foi notificada, ela não foi fiscalizada, ela não foi cobrada nenhuma vez por isso. E a população continuando pagando as contas, né, como se realmente aquele serviço fosse prestado à comunidade, o que não é. Outra reclamação diz respeito à qualidade da água, que também é questionável. Ela não é boa, quando você bebe você sente, né? E ela tem muito calcário, que eles já fizeram. O teste falou que é uma água de muito calcário. E ela deixa muitos resíduos nos chuveiros, nas torneiras. E as pessoas, assim, sempre reclamando, né? Com esses resíduos, será que nós, ser humano, isso aí não vai nos prejudicar com a nossa saúde? O que vai acontecer? Carlos Coimbra ainda relatou que a comunidade procurou por diversas vezes dialogar com a companhia em reuniões e solicitações, mas nunca obtiveram resultado. Desde a época que foi construído em 2008, a gente sempre procurou a Copasa, falava com eles, porque as pessoas que residem perto, eles sofrem muito todo ano com o mau cheiro, né, com mesmo os insetos, pernilongo, e a gente sempre procura. Fizemos reuniões e tudo, ia falar que ia melhorar, que ia fazer o tratamento, mas nunca foi feito. Restam ainda novas oitivas, que devem ter continuidade entre os dias 1º e 14 de setembro. Representantes dos demais distritos ainda serão ouvidos, bem como um trabalho de campo nesses locais para verificar a situação real de cada localidade. O prazo de 90 dias também se encerra em setembro, mas a comissão vai solicitar uma prorrogação de 60 dias para concluir a investigação. O nosso foco, a nossa intenção é de a gente ir, sabe, a alguns distritos, para a gente ver a situação mesmo lá em loco. Olha, essa questão dos distritos aí, é chover molhado essas oitivas aí, né? Porque teve uma comissão, só se foi trabalho jogado fora, né? Mas uma comissão que tinha participação, inclusive, do João Marra, foi ele que me falou a respeito disso. Tinha uma comissão que fez um trabalho antes da CPI envolvendo todos os distritos em relação a essa prestação de serviço aí da Copasa. Isso deve ter um relatório aí, né? Não, eu acho que o negócio está indo e voltando muito disso. Semana que vem, Ayandra, vamos ver se a gente fala com o relator aqui, traz o relator aqui para a gente falar com ele a respeito do que está sendo desenvolvido aí pela CPI da Copasa. Vamos falar agora com o Paulo, lá da Farmácia Nacional. Ele veio explicar sobre testes de Covid, a sala de vacinas lá da unidade da Dr. Marcolino com a Avenida Brasil. Paulo, e aí, tudo bem? Boa tarde. Exatamente, Gui. Muito boa tarde. Boa tarde a você, cliente amigo que nos acompanha aí na hora do almoço. Pessoal, o Covid ainda está aí, nós ainda estamos em estado de pandemia, né? E agora, com esse, está até comentando com o Gui aqui, esse clima seco, né? essa baixa umidade do ar, essas variações bruscas de temperatura, né? E essa época do ano que a gente teve agora um frio muito intenso, agora já vem o calor logo em seguida, então tem aparecido muitas síndromes gripais, né? Que são sintomas parecidos, se não os mesmos, que a infecção por Covid pode apresentar. Então, diante disso, o que a gente pode fazer para saber se é Covid, se não é, né? Ao invés de ficar aí esperando algo ruim acontecer, o mais correto é a gente correr para fazer o teste. E na Farmácia Nacional nós já estamos desde o início da pandemia, então contamos aí com a equipe altamente treinada para realizar o teste de Covid que mais se aplica a você. Temos o teste do suave nasal, né, que é o teste de antígenos. Esse é feito de 2 a 7 dias de sintomas. Se tem mais do que isso,
né? Aí é o teste dos anticorpos, é aquele da gotinha do sangue na ponta do dedo. E também temos o teste da imunidade, né? Da proteína S, que é feito para saber se a pessoa já se encontra imunizada após a vacinação. Gui, além do teste de vacina, das vacinas e do teste do Covid que a gente costuma falar aqui, a gente tem um fato ontem que fez aniversário a Farmácia Nacional, né? Ó, que bacana, hein? 35 anos, cuidando com amor aí da sua saúde, da saúde da sua família. Nós estamos hoje com 32 lojas, né? As mais recentes foram inauguradas semana passada, uma inclusive aqui em Patos de Minas, nossa 6ª loja em Patos. Temos lojas em toda a região, aqui, né, de Unai, Paracatu, João Pinheiro, vai abrir um agora em Vazante, antes do fim do ano, várias aqui em Patos, várias em Patrocínio, Uberaba, Monte Carmelo, Coromandel, Carmo do Paranaíba, Serra do Salitre, São Gotardo. Então, é uma rede que cresce muito, né? E por que uma farmácia nacional cresce enquanto outras farmácias, às vezes, estão passando por dificuldades? Eu creio que é a dedicação, a competência, a credibilidade que nós conquistamos ao longo do ano, Gui. Então, fica aí o nosso muito obrigado, né, a família Borges, o Marcelo, os irmãos dele, que, através da Farmácia Nacional, dão tantos empregos, fornecem tanta saúde, né, e tantas alegrias ao longo desses últimos 35 anos. E o propósito, Gui, terminar esse ano de 2021, 35 anos com 35 lojas, então vai abrir mais 3 esse ano ainda. Eu já sei até onde são, está tudo encaminhado já. Vazante, Conceição das Alagoas e mais um em Uberaba. E o ano que vem parte para 40, pode ficar tranquilo. E o céu é o limite, né, Gui? Um abraço para você, Paulo. Um abraço, pessoal de casa também. Com Deus. Vamos lá para o nosso WhatsApp, o povo fala comigo na tela da televisão, né? Já eu vou falar com o Júlio lá da Eletrosom. Prepare aí, porque o homem hoje está louco. Ele chegou aqui desvairado, o Júlio. Está louco. Ele hoje chegou aqui, disse que está preparado para fazer um escândalo aqui hoje com a promoção. Ele vai falar. Muito bem. Você vem para, né, me dar uma pancada. O Leandro está mandando eu falar aqui que daqui a pouco também nós temos o Dr. Walter. O Dr. Walter já está até aí, já ele vai falar comigo aqui no quadro Nosso Consultório, né, falando de cálculo renal. Preste atenção aí, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar através do nosso WhatsApp, tá bom? O povo falando comigo, Juvelina Maria. Boa tarde, Gui, você está muito elegante com essa camisa azul. Obrigado, Juvelina. Obrigado, viu? Taeme, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha avó Ana e o meu avô Joel, que moram na fazenda Canaã. Obrigada. Vó Ana, vô Joel, um abraço para vocês aí lá na fazenda Canaã. Kerlen Duarte, boa tarde, Gui. Meu filho estuda na Paulina e muitas crianças necessitam do ônibus do Eucarístico via Itamaraty, e a Pássaro Branco não libera. Ayandra, põe isso aí na nossa conta aí, vamos verificar isso aí, essa questão dessa linha de ônibus aí, tá? Pega aí pra gente saber aí. Zé Dias, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha sobrinha Thaís, aniversariante de hoje. Thaís, parabéns para você, viu? Muita felicidade. Sidneia Rezende, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um abraço para o meu pai Moacir Ferreira, no bairro Eldorado. Tá mandado, Sidneia. Cida, boa tarde, Gui. Como sempre, você está um gatão. Um abraço para a Ayandra. Obrigado, Cida. Obrigado aí pela sua participação. Pode continuar participando, mandando aí a sua mensagem através do nosso telefone, do nosso WhatsApp, 999474515. E se você quiser participar do quadro O Nosso Consultório com o Dr. Walter Morato, vai falar de pedra no rim, cálculo renal, né? Ele vai falar disso para você. Daqui a pouco, se você tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta aqui que ele te responde na hora aqui, tá? Sem lero-lero. Muito bem. Vamos falar agora da Eletrosom, o gerente turbinado lá da Eletrosom, chegando aqui para falar a respeito das promoções. Agora é o seguinte, antes de você chegar, vamos com calma.
Você pode acalmar um pouquinho? Eu posso, Gui. É porque então, hoje... peraí, eu só quero que você me responda. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você, porque, olha aqui, no dinheiro eu já vi promoção, né? No cartão eu já vi promoção, no cheque eu já vi promoção, agora no carnê, você faz o carnezinho normal, aí você vai fazer promoção no carnê, é isso mesmo, Júlio? Diz aí. Boa tarde, Gui, é isso mesmo, ó, eu cheguei aqui animado, pulando, porque eu também nunca vi isso, Gui, eu nunca vi isso. Pessoal, deu a louca na Eletrosom, é isso que o Guizão falou aí, a gente já viu promoção no dinheiro, pagamento à vista, né, Gui? Não, você vai pagar à vista? Tem desconto, você já viu desconto no cartão, a gente já viu desconto no cheque, mas no carnê, isso mesmo, Eletrosom no fechamento de mês, com o carnê mais barato do Brasil. Eu disse o mais barato do Brasil. E tem mais, Gui. Você comprando o carnê, tendo sua aprovação pela nossa central, só começa a pagar em outubro. Pula setembro e só começa a pagar em outubro. Você quer mais? Então você que está escutando esse recadinho aqui no programa do Gui, não perde essa oportunidade de vir às lojas Eletrosom. A loja está lotada, abarrotada de clientes. Nós estamos tendo que controlar o fluxo, porque realmente a promoção é espetacular. Aí no vídeo você está vendo, Gui, a loja toda no black, né? Promoções aí. Essa promoção do Black Varejo continua. Continua lá na loja, viu? Então, assim, é promoção dentro de promoção, buscando atender todos os clientes que buscam comprar com preço acessível, Gui. E, ó, vou dizer pra você, tô aqui com um celular de 32 GB. Vem aqui, cameraman, chega aqui no gerentão. Tô aqui com um celular de 32 GB, 2.000 amperes de bateria, por apenas, ó, Gui, eu não tô falando de cartão e à vista, não. No carnê. Parcelinhas de R$ 59,00. Isso mesmo, parcelinhas de R$ 59,00. E esse climatizador, o Gui estava até comentando comigo no off aqui. Ô, Julião, tô precisando de um desse que o calor chegou em Patos. Esse aqui saindo somente com parcelas de R$ 59,00 também. É aquela parcelinha que cabe no seu bolso. Então, você está acostumado a me ver no Gui e sabe que quando o Julião vem aqui falar com esse fenômeno é porque a promoção é de verdade. Então corre com a gente lá na Olegário Maciel, no coração de Patos de Minas. Promoção, o carnê mais barato do Brasil. Você só encontra onde, Gui? Muito bem, tá aí o seu Julião. Turbinado, graças turbinado. A Deus, energizado. Muito bem. E olha, a Eletrosom fica na Olegário Maciel, entre a Major Gotti e a Getúlio Vargas. É só chegar lá. Chega lá e fala com essa fera lá. Eu te vi lá no Gui Boaventura, eu quero aquela promoção lá. Promoção dentro da promoção. Porque a Black Varejo continua. Continua, Gui. Não perde tempo não. Olegário Maciel no coração de Patos. Corre lá com a gente, Gui. Um abraço pra você. Um abraço, valeu. Muito bem. Eu quero... Parece que eu tenho uma notícia aqui lá de Guimarães, né? A respeito daquela clínica que foi incendiada lá na semana passada, essa clínica de recuperação, foi incendiada uma clínica lá, e estamos aí tentando sempre falar com as autoridades, buscando informações a respeito disso com as autoridades, e a Ayandra tem informação lá, da resposta lá da Prefeitura de Guimarães. A Prefeitura lá falou alguma coisa a respeito desse incêndio, dessa clínica lá, ô Ayandra? Olha só, Gui, nós questionamos aí a Prefeitura de Guimarães a respeito das atuações lá no município, e aí a informação é que só existe essa clínica de reabilitação lá em Guimarães, e a Prefeitura informa que ela passa por vistorias frequentes. A última vistoria foi realizada no dia 22 de julho desse ano. Todas as inconformidades foram relacionadas aí pela Vigilância Sanitária do município, verificadas, foram aprazadas para serem resolvidas e ainda estavam no prazo firmado. A clínica ainda estava no prazo firmado com a Vigilância Sanitária para resolver essas questões aí, essas inconformidades levantadas. Em relação a questão também do acompanhamento pelo Ministério Público, o Ministério Público lá de Patrocínio havia pedido
a prefeitura que fosse até o local, fizesse uma visita. Esse pedido foi no dia 19 de maio deste ano, a vistoria foi realizada em julho deste ano, e aí o relatório da Vigilância Sanitária foi encaminhada ao Poder Jurídico da Prefeitura no dia 4 e, coincidentemente, foi protocolado no Ministério Público no dia do incêndio, que foi nessa semana, dia 23 de agosto. E aí, essas são as informações a respeito da Prefeitura. Ainda fala que se pode ter alguma sanção por parte do município em relação ao alvará de localização, pois o alvará sanitário da clínica não possuía. A informação, então, é que a clínica lá em Guimarães não possuía esse alvará sanitário, e as outras providências e sanções estão sendo analisadas aí pelos órgãos competentes. Essa é a resposta do Alex, que além de secretário de saúde, também é vice-prefeito lá de Patrocínio, Gui. Aliás, muito bem, então as informações que nós temos é que a fiscalização que foi feita lá anteriormente, né, continua valendo, as providências devem ser tomadas, é isso? A resposta é que essas fiscalizações são feitas frequentemente, e aí, através de denúncias que chegaram até o Ministério Público, o próprio Ministério Público também pediu que a Vigilância Sanitária fosse lá e fizesse fiscalização, e esse relatório foi remetido ao Ministério Público, coincidentemente, no dia do incêndio. E aí a gente aguarda também agora mais informações para a gente acompanhar essa situação e trazer aqui no programa. Muito bem. Tomara que o Ministério Público invista nessas investigações, né? Eu acho que tem muita coisa obscura, muita coisa que não está explicada, e às vezes até por falta de conhecimento nosso, mas não tá explicada, precisa ser esclarecida. Eu posso falar, não, eu quero ouvir o Ministério Público, que foi lá, investigou, tem credibilidade para investigar, tem competência jurídica para investigar isso aí, trazer uma posição oficial. Disse-me disse, não é comigo, tá? Disse-me disse, não é comigo. Não é preciso investigar. Eu fiquei sabendo, olha, as notícias vão chegando aqui para a gente a todo instante. Tem essa notícia aí, e aí as pessoas começam a mandar recado e a falar, olha, isso não é assim, não. O que é para mim é o que está dentro da lei, ponto. O que está dentro da lei. E eu falo com especialista, né? Para trazer uma posição aqui no programa, eu falo com especialista. Aí tem essa questão da clínica que pegou fogo. Lá pegou fogo por quê? O que foi que aconteceu? É preciso investigar a situação que lá existia, essa falta de alvará, e a questão se houve algum crime nesse incêndio que aconteceu lá em Guimarães. Tem que esclarecer o fato que aconteceu na clínica Reviver, aqui no município de Lagoa Formosa. Né? E tem também uma notícia que eu trouxe aqui, a gente levantou e na realidade é isso mesmo, né? Semana passada, um dono de uma clínica, mais um funcionário saiu para as vias de fato. E aí você tem que dar uma notícia dessa? Para onde está levando pessoas extremamente sensíveis, com sensibilidade, com necessidade de atenção, de condição psicológica, inclusive, e aí você vê dentro da clínica o proprietário, o dirigente da clínica, mais um funcionário, sair nos tapas, vias de fatos, agressão na mão grande, foi parar na delegacia, está lá registrado, qualquer pessoa que quiser ver pode ir lá, está lá registrado na delegacia, foram resolver lá na delegacia, sabe, então... É um negócio assim que precisa ser esclarecido, porque isso tá um terreno muito instável, né? Para a gente falar e verificar isso. Parece que tudo vem à tona e as coisas começam a aparecer. A gente recebe vídeos aqui de pessoas denunciando, pessoas falando, pessoas contando outras coisas. E eu estou esperando aí o posicionamento do Ministério Público, sim, né? E das prefeituras, que são responsáveis por isso. Falei ontem com a secretária Joventina, anteontem, fiquei esperando foi ontem, né? Fiquei esperando uma resposta dela, ela está para falar com o prefeito Didi, eu estou esperando ela falar com o prefeito Didi, verdade é que a gente precisa de uma posição também da prefeitura lá de Lagoa Formosa, fez uma investigação, tem um relatório aí que tem mais de 150 páginas, que deve ter sido entregue ontem para o Ministério Público também, né? E pelo que tem me passado, muitas irregularidades que precisam ser sanadas, precisam ser explicadas e sanadas.
E aí quem tem a autoridade para fazer isso aí é o Ministério Público, nós estamos aguardando. Tá certo, dona Yandra? Certinho, Gui. Muito bem. Deixa eu falar para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Tá chegando. Legal. Surpresa! É aniversário das Óticas Diniz e aqui você tem motivo para comemorar. São muitas promoções das melhores marcas de armações e lentes. Óculos completos a partir de R$10 de R$ 29,90, doando 2 quilos de alimentos não perecíveis. Please, vem comemorar com a Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Tá chegando outro. Muito bem. Passa na Diniz, ô Flamengo? Quer um óculos de qualidade, tem que passar na Diniz. Tem passado lá na Diniz? Né? Muita gente está enxergando bem, está vendo bem? Muita gente tem passado, tem feito seu óculos com bastante qualidade, as melhores marcas, os melhores modelos, lentes de excelente qualidade. Então, para você que está precisando trocar seu óculos, quer fazer, tá fácil. Passe no seu oftalmologista, faça uma nova refração e passa na Diniz, que lá você vai encontrar o melhor preço da cidade, muita qualidade e um óculos que vai ficar perfeito no seu rosto, com a tomada de medidas precisa para você enxergar muito bem, que é isso que você precisa. Muito bem, tudo isso em boas condições, né? Tudo em boas condições, a gente parcela em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, então tá fácil para você ter um óculos novo e de qualidade. Só passar na Diniz, que lá com certeza você vai ser bem atendido e vai sair de lá enxergando tudinho. Muito bem, antes de falar o endereço, o que é esse? Esse aqui é a nossa parceria que a gente tem com a PAI. Sim. Então, para você que está me escutando, quer ajudar a PAI, domingo vai ter o Feijoada da PAI. Então, não quer fazer... Mostra lá. Isso. Não quer fazer comida dia de domingo? Tá fácil. Vai ter o drive-thru com a feijoada, só passar no estacionamento da PAI, pegar essa feijoada, é apenas R$20, ainda vai ajudar a PAI. Então, faça essa colaboração, não faça comida domingo e você vai ajudar a fazer uma boa ação e se alimentar muito bem. Muito bem. A Óticas Diniz fica na Major Gotti 894. Aguarde aí que a semana que vem, essa semana não, mas a semana que vem a gente já vai mostrar o layout novo da loja, mostrar tudo aqui para você. Tá certo? Certinho, Gui. Um abraço para você. Grande abraço a todo mundo. Até mais. Até mais. Muito bem, vamos agora para o quadro O Nosso Consultório. Pode rodar. Deixa comigo aqui, que é para falar anunciar o Dr. Walter Morato. Se for preciso, eu fico aqui uns 40 minutos falando de um dos melhores urologistas que tem no estado de Minas Gerais, extremamente credenciado para exercer a sua profissão, estudioso, né? Eu tenho conversado muito e tenho conversado com alguns amigos, né, e a respeito disso, médico tem que estudar, estuda todo dia, e o doutor Walter Morato é um estudioso. Pode vir para cá, doutor. É um estudioso, né, ele... foi lá na faculdade, fez a faculdade. Não, esse aqui estuda, extremamente atualizado, porque hoje a medicina, ela anda a passos largos junto com a tecnologia, né, e o médico que não se preparar está fadado a desaprender, não é não, doutor? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Gui, boa tarde a todos. Satisfação enorme voltar ao programa. É isso mesmo, a tarefa não é só aprender, é reaprender, né? A gente está constantemente tentando melhorar, incorporar tecnologias, rever conceitos, né? É importante que o médico tenha a humildade, às vezes, de rever conceitos. Então, é assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue dar qualidade de vida para o nosso paciente. Às vezes a pessoa fala assim, você, de vez em quando, fala de alguns profissionais. Esse aqui eu falo com muita tranquilidade, e aí é o seguinte, eu estou falando com muita tranquilidade porque eu posso colocar a minha credibilidade no que você acredita em mim, porque eu sei quem é, né? Eu não falo de qualquer um, não estou elogiando qualquer um, não. Aqui, para ser elogiado aqui, tem que parecer e ser. Não é só parecer, não. Né?
Vamos falar aí do tema de hoje, doutor? Falar dos cálculos, das pedrinhas, né? Pedra no rim. Eu falo cálculo renal, então tem muita gente que nem não entende. É pedra no rim. Pedra no rim. É cólica para não acabar mais, é com a cólica, é uma dor terrível, né? Eu já vi e já senti também cólica no rim. Então, nunca esquece. E isso, eu estava falando aqui, doutor, às vezes há uma pedrinha no rim, você tem só uma pedra, não é só uma pedrinha, não é uma pedra no rim. Eu queria que o senhor me falasse primeiro por que tem isso, pedra no rim. Muita gente pergunta... Quem é o dono da cascalheira que botou essa pedra lá? Muita gente pergunta assim, quem nunca teve pedra, se é pedra mesmo. Pedra é pedra, pedra mesmo. São formações, né, sólidas que acontecem na via urinária por um desequilíbrio do metabolismo, às vezes excesso de alguns elementos, falta de outros elementos, e devido a esse problema no metabolismo, formam-se cristais na urina. E esses pequenos cristais vão se agregando e formando pedras. E as pedras, elas podem ter diversos tamanhos, desde pedras pequenas, mas essas pedras pequenas podem causar dores inesquecíveis, né? E pedras muito grandes, que às vezes nem dor causa, mas pode alterar a função renal, fazer com que o paciente perca a função renal e, em última instância, até ir para hemodiálise. Então, pedra no rim, tamanho não é muito documento, todas têm as suas importâncias e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Muito bem, olha que bacana. Olha a primeira pergunta que está ali na tela, e é uma pergunta assim, extremamente pertinente, porque todo homem morre de medo disso aí, né? E aí a Simone Alves está dizendo o seguinte, doutor, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Boa tarde, Gui, meu esposo está com cálculo renal. Isso pode atrapalhar a próstata? Não tem relação o cálculo renal com qualquer problema ou doença da próstata, e isso também não vai gerar nenhum problema ou doença na próstata. A relação que pode haver entre um crescimento da próstata com cálculo é o cálculo formado na bexiga. Porque aí a urina não sai, a bexiga não é esvaziada de maneira adequada, e aquela urina residual pode gerar agregação dos cristais e se formar cálculos na bexiga. Mas cálculo renal e doenças prostáticas não tem relação. Muito bem. O da bexiga pode, porque sobra sempre urina na bexiga. Exatamente. E tal, e aquilo pode juntar resíduo ali e formar o cálculo. E os cristais vão se agregando. Agora, tem cólica também de coisa na bexiga? Tem, porque o cálculo ele pode se insinuar na uretra, né? Então, assim, ele entra ali na uretra e, como ele não tem tamanho para passar, o paciente pode ter uma dor muito forte. E, às vezes, pode até ter uma retenção urinária, entope o canal. Não é um quadro muito usual, é um quadro de exceção, que ocorre, como eu falei, né? Principalmente associado às doenças prostáticas. Portanto, em mulheres é ainda mais raro. Doutor, em relação à pedra no rim, a pessoa tem uma pedra no rim. O senhor falou aí que independe do tamanho não é documento, ela pode ser pequenininha, mas ela pode ser pequenininha, e se a pessoa não der atenção, ela pode ir causando problemas até a pessoa perder o rim, por exemplo? Sim, existem formas, né, que podem culminar ou podem ter o desfecho de perda de função renal. Então, por exemplo, se essa pedra ela migra até a uretra, ela sai do rim e vai até o canalzinho que liga o rim até a bexiga. Ali você tem uma obstrução do rim. Então a urina não passa e o rim passa a filtrar menos. Ele vai perdendo função. Isso pode acontecer de maneira aguda, abrupta, e pode acontecer também ao longo dos anos se isso aí for negligenciado. E dentro do rim, à medida que o cálculo vai crescendo, ele pode tomar conta do rim todo. E isso vai também gerando infecções de repetição ali na localização do rim e fazendo com que o rim também perca sua carne, né? O seu parênquima renal, ele vai ficando afilado, afinado, e o paciente pode perder os rins e, como eu disse, até ser necessário uma hemodiálise por causa disso. Agora, uma pedrinha dessa aí, ela pode, com o movimento, ela se movimenta lá, e ela com esse, porque ela nunca é com uma superfície lisa, né? Ela é sempre cheia de ponta e tal. Ela pode ali com esse movimento, e a pergunta é, ela movimenta dentro do rim
a ponto de ferir e causar infecção, por exemplo? Quando a pedra se movimenta dentro do rim, geralmente não tem muito problema, não. Ela não se movimenta com uma força tão grande a ponto de causar um atrito no parênquima. O parênquima que eu falo é a carne do rim, né? O problema é quando ela se torna obstrutiva a alguma parte do rim, porque aí a urina não passa e aquelas células do rim ali, elas param de produzir urina e elas vão morrendo, né? Assim, a grosso modo. Então, e essas células muitas das vezes não se recuperam, não se regeneram, e aí a gente vai tendo uma perda gradativa da função renal. E também, mais ainda, quando elas adentram o ureter, porque aí ela obstrui o rim completamente. Doutor, em relação aos tratamentos, daqui a pouco a gente vai falar das causas, né? Porque isso pode também ser, tomar atitude preventiva, né? Exato. O médico pode descobrir, fazer ali uma investigação e descobrir qual que é a causa dessa formação e ter um tratamento preventivo. Exato. Mas em relação aos tratamentos, os tratamentos têm mudado muito, né? Antigamente você falava, está com uma pedra no rim, não aguenta mais, tem que operar. E operar que jeito? Abrir, meter a faca mesmo ali, abrir um local grande na costela do caboclo e para tirar aquela pedrinha. Depois isso foi aperfeiçoando, vieram as cirurgias e tal, e até aquele tratamento com laser. Como é que é hoje? Quais os tratamentos que existem, doutor? Bom, a gente tem as indicações de tratamento cirúrgico, né? Então, assim, via de regra, o tratamento se inicia clinicamente. A gente promove analgesia, estabilização do quadro, medicações que podem dilatar o ureter, visando eliminar esse cálculo de maneira espontânea. Só que existem algumas situações em que existem complicações, perda da função renal, infecção associada, ou às vezes a pedra é muito grande, não vai sair e a gente aí indica cirurgia. As cirurgias hoje são cirurgias minimamente invasivas, né? Essas questões de grandes cortes, né, grandes incisões, isso ficou ainda bem, né, no passado. A gente não faz esse tipo de cirurgia mais. E a maioria das cirurgias para cálculo renal, elas ocorrem através da própria via urinária. Então a gente vai com uma câmerazinha, passa a uretra, a bexiga e sobe até o cálculo. Chegando ao cálculo, a gente faz a fragmentação dele com o laser. O período de estadia no hospital é mínimo, né? Geralmente o paciente faz a cirurgia num dia, vai embora no outro ou em poucas horas. Existem algumas situações em que a gente precisa fazer um furo nas costas do paciente, mas é apenas um furinho e não aquelas incisões grandes, para cálculos geralmente maiores do que 2 centímetros localizados no rim. Aí a cirurgia, centímetros. Grande, são cálculos muito grandes. Dá para jogar nos outros. Dá, e machuca. Então, porque aí a cirurgia pelo canal ela já não é tão eficiente assim a ponto de resolver de uma vez só o problema do paciente. Mas, via de regra, são essas abordagens que a gente utiliza hoje. A cirurgia pelo canal e a cirurgia através de pequenas incisões no abdômen, que são uma minoria. Como é que é a incidência... Porque isso também tem uma questão regionalizada também, né? Tem regiões do país que a incidência de cálculo renal é muito maior do que em outras regiões. Aqui na nossa região, na sua plataforma aqui de atendimento, como é que é essa incidência? Bom, a gente tem uma taxa de incidência global em torno de 12%, ou seja, 1 a cada 8 pessoas tem cálculo renal. As regiões mais quentes têm uma tendência maior de números maiores, né, de uma incidência maior. Então, por exemplo, regiões do Nordeste, né, as regiões que tem calor o ano inteiro, obviamente tem mais pedra o ano inteiro. Aqui a gente vê um certo comportamento sazonal, sabe? Assim, no verão, nos períodos mais quentes, a gente tem uma densificação do número de casos, mas é muito, muito comum. Toda semana a gente faz cirurgia de cálculo, né? E também está relacionado à questão cultural. Né? Assim, em locais em que a gente tem uma alimentação mais voltada para o sódio, uma comida mais salgada, locais onde o pessoal ingere mais proteínas. Você diz sódio? Sódio. O sódio é um dos grandes vilões da formação do cálculo. O sódio e a ingestão exagerada de proteína. Está muito na moda, né? Muita proteína, pela questão de alimentação fit e etc.
mas tem que ter uma alimentação tem que ser balanceada. Ela não pode ser exagerada no sentido também de se ingerir bastante proteína, porque pode desencadear a formação de cálculo. Muito bem, só para a gente não atrapalhar aqui, deixa essa pergunta do senhor Miguel aqui, daqui a pouco ele responde essa pergunta do senhor Miguel. Se tiver outra relacionada a esse assunto que nós estamos tratando aqui no momento, pode colocar aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Fábio Alves Borges. A criança de 2 anos que tem cristais na urina e não gosta de beber água, o que fazer? Quais são as consequências? Pode provocar? Quem toma pouca água pode provocar? Sim. A ingestão de líquido é a principal medida que serve de orientação para todo tipo de paciente. Então, tem que ser água, né, doutor? Se a pessoa falar, eu bebo Guaraná. Guaraná tem sódio. Guaraná tem sódio. Refrigerante cola tem ácido fosfórico. Não. Pode ser suco, né? Suco de laranja, suco de limão, principalmente. Tem bastante citrato, e o citrato é um elemento que defende da formação de cálculo. Agora, criança nessa idade, se está tendo cristais, a gente precisa pelo menos fazer um examezinho de imagem, né, um ultrassom, para ver se tem cálculo mesmo. E se tiver, a gente tem que procurar a causa. A gente tem que fazer um estudo do metabolismo dessa criança para poder entender por que está se formando cálculo, para proteger o rim dessa criança aí para o resto da vida. Isso aí o senhor vai desde, quando vai fazer uma pesquisa dessa aí, um estudo desse aí, vai desde o problema até a alimentação, por exemplo? Exatamente. Tem que investigar tudo. Tem que investigar tudo. Às vezes a alimentação ela está deficiente. Hereditariedade, história familiar positiva é super importante. Né? Tem algumas doenças que podem levar à formação de cálculo, né? Principalmente nessas idades, os pacientes mais jovens. Não é muito comum um paciente muito jovem com cálculo. Então a gente tem que ter uma atenção especial. O Zezinho está dizendo aqui, boa tarde, aqui é o José, tem uma pedra de 5 centímetros. Isso pode causar perda do meu rim? Meu compadre, isso dá para jogar futebol de salão, rapaz. Eu acredito, assim, uma pedra de 5 centímetros, óbvio, existe, a gente opera aí no dia a dia, mas não é a regra, é uma pedra assim, de muita exceção. Eu acredito que pode ser até que ele errou essa medida, ele queria colocar de 5 milímetros. Mas vamos lá, uma pedra de 5 centímetros pode levar à perda da função renal, sim. A indicação cirúrgica em pedra no rim é acima de 1 centímetro. Passou de 1 centímetro, tem que fazer o procedimento. Agora, se for uma pedra de 5 milímetros, aí é um microcálculo, a gente pode só acompanhar, se ele não migrar... Sai com medicamento? Não existe nenhum medicamento que faça ele migrar do rim, sair do rim para o ureter. Mas se ele cair no ureter, tem medicação que a gente pode usar para poder dilatar o ureter e ajudar a expelir a pedra. Então, se for um cálculo de 5 milímetros, preocupa muito pouco. Se for de 5 centímetros, tem que tratar. Já que nós falamos aí a respeito do refrigerante, falamos a respeito do sódio e tal, tem a pergunta da Eva aí, ela está perguntando, boa tarde a todos, o que causa pedra nos rins? Minha prima tirou 412 pedras, ela poderá ter novamente? Primeiro o senhor responde sobre a recidiva. Né? Isso pode acontecer sempre? Sim. Existem pacientes muito formadores de cálculos. Então, às vezes, a gente faz a cirurgia em 6 meses, se nada for feito, às vezes o paciente some, volta, muito cálculo no rim, a gente precisa fazer cirurgia de novo. Enfim, às vezes deixa o catéter, né? Depois da cirurgia, um catéter fica lá dentro. Na hora de tirar esse catéter, ele já está cheio de calcificação. Então, tem paciente que forma cálculo muito rápido. E esses pacientes, é óbvio, precisam de atenção especial para evitar a formação dos cálculos. Pode ser o caso da Josina, né? Boa tarde, doutor. Já tive pedra nos rins e acho que ainda tenho. Quando sinto cólica, o que pode estar acontecendo? Pode ser pedra? Pode ser. Agora, isso aí tem uma questão muito importante que a gente precisa frisar para o paciente. Cálculo, a pedra dentro do rim não dá dor. Então, às vezes o paciente tem uma dor lombar, questão de coluna, dores musculares, etc. E faz um ultrassom, uma tomografia e vê um cálculo lá dentro do rim. Aquele cálculo não é a causa da dor. A gente tem que procurar outras causas para a dor. O cálculo passa a causar dor a partir do momento que ele obstrui o rim. Então, geralmente é quando ele entra no ureter. Ali ele vai causar dor por quê? Porque ao entupir o rim, a urina produzida distende a capa do rim, a cápsula renal. E a cápsula é que tem nervo. No parênquima renal não tem inervação. Então, isso é uma coisa muito importante que, não só para os pacientes, mas para os colegas que não são especialistas,
para não atribuírem dores lombares a pedras, principalmente pedras pequenas, que estão dentro do rim. A gente tem que procurar outro diagnóstico. Muito bem, o André está fazendo uma pergunta aqui também interessante. Ele fala, doutor, eu faço uso de Litocite desde 2013. A nefrologista falou que eu tenho que tomar por toda a vida. O meu ácido cítrico é baixo. Tenho que tomar? Sim, perfeito. Indicação perfeita. Tomar o ácido. Porque o Litocite é o citrato de potássio. Então, o Litocite, ele que vai dar essa suplementação do citrato que ele não tem, né? Do ácido cítrico. Então, assim, é uma alteração do metabolismo, uma alteração sua, e tem que fazer uso do Litocite o resto da vida, sim, para prevenir a formação de cálculo. Estou querendo fazer um punhado de perguntas aqui, mas o telespectador está na frente, né? Ele tem preferência. Boa tarde, Gui. O Miguel Santos, esse é aquele que nós deixamos para depois. Miguel Santos, boa tarde, Gui. Gostaria de saber do Dr. Walter se é possível voltar a creatinina para o normal. Tá. Bom, então explicar. Primeiro você tem que contar o que é a creatinina primeiro, né? Então, a creatinina, ela é como se fosse o lixo do nosso organismo. Ela é o final do metabolismo e esse lixo tem que ser filtrado pelos rins. Então, a creatinina tem que sair do corpo através dos rins. Quando a creatinina está alta no sangue, significa que o rim não está jogando ela para fora, que o rim não está filtrando. Ou seja, a gente pode ter um quadro de insuficiência renal. Existem casos em que a creatinina volta para o normal, principalmente casos agudos. Então, por exemplo, o paciente teve um cálculo ali, entupiu o rim, a creatinina subiu porque o rim parou de filtrar e praticamente imediatamente a gente tirou a pedra, o rim volta a funcionar da maneira adequada porque não deu tempo de morrerem as células, né, de se perder função renal. Agora, quando são casos crônicos, né, ou seja, a perda da função renal está acontecendo ao longo dos anos, pode ser por cálculo, pode ser por hipertensão, pode ser por diabetes, aí geralmente a creatinina ela não se recupera. A gente tem que tomar cuidado para ela não piorar e à medida que ela vai piorando pode levar o paciente para hemodiálise. Então tem que separar os casos agudos, os casos crônicos e as diversas causas de alteração da creatinina para a gente saber se ela tem condição de voltar ao patamar normal ou não. Por isso é que você vai no médico, ele vai pedir os exames para você, ele fala assim, vamos ver também como é que está o rim. Aí pede o nível de creatinina. E ureia, exatamente. É isso? Exatamente. Agora, doutor, para a gente partir para a reta final desse papo aqui, vamos falar um assunto interessante aqui. Como evitar? Porque os tratamentos são os convencionais. Em princípio, é um tratamento com medicamento e tal, e aí o negócio não resolveu, vai para a intervenção. Não é isso? Exato. E hoje com muito mais facilidade, com uma recuperação muito mais rápida do paciente, essas cirurgias hoje elas estão extremamente avançadas, né? E todos esses equipamentos tem aí no hospital, né? No nosso Senhora de Fátima. A gente consegue faz ali com toda a tranquilidade. Tudo. Muito bem. Agora, como é que evita pedra no rim? Desde a pessoa que é normal, eu nunca tive pedra no rim, convém não ter, então tem um procedimento. Não, eu já tive, então tem um procedimento aqui. Como é que é essa história? Bom, a orientação universal é água, né? Porque, como eu falei, é o acúmulo de cristais que vai formando aquele cálculo, aquela pedra ali no rim. Então, quanto mais água tomar, mais esses cristais serão eliminados e não dá tempo de se formar a pedra propriamente dita. Quanto de água? O ideal seria 2,5 litros de urina por dia, mas ninguém vai ficar contando quanto de urina, né, tá fazendo por dia. Então, o ideal seria isso aí, 2,5 litros, 2 litros de líquido por dia. Claro, a água é o principal, mas como eu falei, suco de laranja, suco de limão, né, a gente pode lançar mão dessas variações para não ficar uma coisa também tão maçante e enjoativa. Refrigerante, não. Né? Tem sódio, tem ácido fosfórico, tem uma série de componentes que podem levar à formação do cálculo. E aí o sujeito fala assim, não, eu tomo cerveja porque ao tomar cerveja eu vou pro banheiro mesmo. É diurético. A cerveja, inicialmente ela é diurética porque ela inibe o hormônio antidiurético, mas o paciente vai estar sendo desidratado. Depois o organismo vai cobrar, o organismo vai reter aquele líquido que o álcool jogou para fora. E aí o volume urinário lá na frente vai diminuir como se fosse um rebote, uma compensação. Esses alimentos que são enlatados, que contêm sódio, isso está na conta também? Então, assim, em segundo lugar, sódio.
alimentos enlatados, né, industrializados, processados. Tem gente que gosta também de pesar a mão no saleiro. O sal faz parte dos principais e das orientações que servem para todos os pacientes que formam cálculo. A nossa dieta é uma dieta carregada em sódio. Então, às vezes, a gente acha que a comida nem está tão salgada assim, mas está. A nossa cultura alimentar, né? Acostumada com muito sódio. E, em terceiro lugar, né, que serve para todo mundo também, é balancear a questão da proteína. Não é que é para parar de comer proteína, parar de ingerir carne vermelha, etc. Mas tem que ser uma dieta balanceada, porque a proteína ela aumenta a formação de ácido úrico, aumenta a formação de elementos que podem levar à formação do cálculo e é um vértice desse triângulo que eu coloco, né? Que é a hidratação, diminuição da ingestão de sal e uma alimentação balanceada com relação às proteínas. Muito bem, doutor. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer enorme estar de volta ao programa e vamos voltar sempre, se Deus quiser. Só não pode demorar, né? Eu estou à disposição. Me chamar é convocação. Um abraço, doutor. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Pode rodar. Falar para você de uma novidade. Você, doceiro, confeiteiro, ou mesmo você que gosta de fazer delícias para a família, fique ligado nesse lançamento. É o creme de leite UHT C1000, 1,30 kg. Traz a mesma qualidade do creme de leite UHT C1000 de 200 ml, com 20% de gordura, além de vir em um tamanho maior para você aproveitar e fazer deliciosas receitas, viu? Experimente. É C1000. 2 semanas após ser transferida para o Agarrad, a idosa Maria José ainda não passou pelo procedimento cirúrgico que necessita e continua sofrendo dores. A filha pede providências por parte da unidade de saúde e pede ajuda aos patenses para comprar fraldas geriátricas para a mãe. Põe na tela. Dona Maria José deu entrada na UPA no dia 18 de julho com mais de 500 pedras na vesícula e com o pé esquerdo necrosando. Um mês se passou e a idosa de 81 anos sofreu uma hemorragia interna e estava sendo medicada por morfina devido a dores intensas. A espera terminou no dia 12 de agosto, quando ela foi transferida para o Hospital Regional Antônio Dias e, desde então, anseia por um procedimento cirúrgico que, segundo a filha Gislaine, está demorando mais do que o esperado acontecer. Não está resolvendo quase nada. Fez os exames, falou que fez o risco cirúrgico, ele ia fazer cirurgia e ele já não vai fazer mais. Para minha irmã, até ontem, ele falou que ia fazer. Agora cedo, falou que não vai fazer. E falou que está com sangramento, mas não sabe explicar onde que está o sangramento. E ela continua com as cólicas fortes, fica gemendo, chorando de dor. Eles dão morfina para ela. Ela está na sonda, aí médicos, uns falam que vai tirar a sonda, outros falam que vai deixar, né, até ela alimentar melhor. As dores contínuas e a falta de informação sobre o estado da mãe preocupam Gislaine cada vez mais. Aí os médicos não falam nada, cada dia um médico entra, fala uma coisa, outro fala outro, né, e eles não explicam qual é a situação dela. Qual é o problema dela? Que ela entrou por causa do pé e agora já está cheio de problemas. E eles não falam o que está acontecendo para nós. Igual as meninas revezam para ficar com ela e o médico não passa nada. Não tem informação nenhuma. O que a minha mãe está fazendo lá? O que eles vão poder fazer? E essa cirurgia, por que não vai fazer? Sangramento está vindo aonde? E também falaram que tinha um catétero dentro dela. Se minha mãe nunca fez uma cirurgia, que nós nasceu tudo de parto normal. Um outro problema alegado por Gislaine seria a confusão feita pelos médicos em relação ao diagnóstico do pé de Dona Maria José. E agora foi olhar no prontuário que eles falou que a minha mãe tinha tirado a perna há pouco tempo. E tem 9 anos que minha mãe amputou a perna. Tem 9 anos que ela tirou uma perna e no outro ela tirou um dedo, a metade do solado do pé tem 10 anos. E eles estão falando que tirou foi pouco tempo agora e já não tem 10 anos. E a gente quer uma providência para os médicos chegar em nós e falar o que está acontecendo. Gislaine também pede a colaboração da população com a doação de fraldas geriátricas para que a mãe utilize enquanto estiver internada.
Quem puder, gente, ajudar nós com doações de fraldas, que a minha mãe é camada, a gente precisa muito. Se vocês puderem ajudar nós nessa parte, as fraldas que ela usa é Extra G. Aí pode deixar aqui na minha casa mesmo, na Avenida Maria Fátima Borges, número 532. Se quiser, alguém puder ajudar, pode trazer para minha casa. Meus filhos estão aqui e recebem. E nós estamos aí, né? Com as mesmas batalhas, com as mesmas lutas, com os mesmos objetivos. O Agarrad esclareceu que a paciente está sob cuidados da clínica médica, estabilizada e recebendo a assistência necessária. A indicação cirúrgica tem caráter eletivo. Por respeito ao sigilo do prontuário, não é permitido detalhar outras informações sobre a paciente e o seu tratamento. Quem puder ajudar na compra de fraldas geriátricas para Dona Maria José, pode procurar a filha dela, Gislaine, no telefone. Tem o telefone aí para colocar na tela aí? Coloca aí aqueles indicativos que tinha na tela aí. Ou pode ligar mesmo aqui na NTV, que a gente passa o endereço, né? E o telefone, está aí na tela. O endereço e o telefone aí para você. 99805-0111, falar com a Gislaine, ou na Avenida Fátima Borges, 532, no Sebastião Amorim. Vamos ajudar, né? Deixa eu falar para você aqui, ó, do Unipan. Põe na tela. Quer estudar de graça no Unipan e ainda ganhar uma ajuda de custo? Então conheça o projeto Trilhas de Futuro do Governo de Minas. São 600 vagas para cursos técnicos no Colégio Universitário do Unipan, na mesma estrutura utilizada pelos cursos superiores. E o melhor, apenas 2 anos para concluir. Imperdível, não é? Então inscreva-se agora. Informações em 0800 940 4006. Unipan. Educação que transforma. Olha, essa pergunta é para você aí de casa, né? Quer estudar de graça no Unipan e ainda ganhar uma ajuda de custo todo mês? Então a hora é agora. Conheça o projeto Trilhas de Futuro do Governo de Minas. São 600 vagas para cursos técnicos no Colégio Universitário do Unipan, na mesma estrutura e com o mesmo corpo docente dos cursos superiores. E o melhor, apenas 2 anos para concluir, viu? Imperdível. Não é uma coisa que você pode perder, né? Então inscreva-se o quanto antes e garanta a sua vaga. São 3 opções de cursos para você: técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem e técnico em farmácia. Para mais informações, ligue no telefone que está aí na tela, 0800 940 4006. Unipan, educação que transforma. Vamos com a Dona Yandra, vamos lá. E os nossos números do coronavírus no painel da Prefeitura, Dona Yandra, é com você. Para a gente encerrar o programa, a gente destaca aqui que não teve mudança significativa no painel coronavírus. São ainda 533 mortes, 10 a menos do que o Estado divulga. Teve um aumento em relação à ocupação de leitos clínicos, vamos mostrar, mais uma diminuição em relação aos leitos de UTI, então mantendo aí dentro da média do que a gente tem mostrado essa semana, 30% de ocupação de leitos clínicos, 17,78% de ocupação de leitos de UTI. Estou atualizando aqui também, Gui, o Agência Minas, mas até o momento não foi divulgado aí a decisão do Comitê de Minas Gerais em relação à classificação das ondas do Minas Consciente. A reunião é na quarta, né? Reunião é na mudou quinta. para quinta? Mudou para quinta. Mudou para quinta-feira, é. Na quinta-feira. Vamos aguardar. Amanhã a gente traz essa informação aí. Tá certo. Você já falou demais, viu, Dona Yandra? Amanhã eu volto com o nosso na net. A gente tem ainda música no programa, só o pessoal ficar ligado aqui com a gente. Então tá bom. Amanhã você volta. Um abraço. Até lá. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você da Copatos. Quer mais sabor e saúde em sua vida? Então você precisa conhecer os lançamentos da Copatos, viu? Tem o iogurte natural, ideal para uma alimentação saudável, além de versátil para as receitas e combinações incríveis. E os irresistíveis iogurtes bicamada, nos sabores morango e frutas vermelhas. Você se delicia com o melhor sabor da fruta e a qualidade que só a Copatos pode lhe oferecer. Procure no comércio mais próximo hoje mesmo e aproveite. Copatos, sempre presente.
Vamos lá para o nosso WhatsApp. O povo fala comigo na tela da televisão. Pode rodar aí. Cadê o povo? O povo sempre tem preferência aqui. Natália, boa tarde. Quero mandar um abraço para minha mãe Clélia. Tá mandado, Natália. Rosiane, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu pai Zicão, que está lá em Lagoa Formosa te assistindo. Claro, Zicão aí na Lagoa Formosa. Um abraço para você, viu, Zicão? Cris, oi Gui, sou de Guimarães, manda um abraço para os meus filhos Emanuele e Emanuel. Isso aí da dupla sertaneja, hein, Cris? Emanuele e Emanuel. Maria Aparecida, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um abraço para o meu irmão Antônio, que fez aniversário domingo lá no bairro Alto da Serra. Parabéns, Antônio, para você. A Natalícia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim aqui no bairro Santa Terezinha. Assisto os seus programas todos os dias. Eu adoro. Ô, Natalícia, com o maior prazer, um abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, por hoje é só. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, mas amanhã, meio-dia, estarei aqui esperando você. E amanhã é sexta-feira, tem música. Até lá, tchau. Até a próxima, Gui.